Bem, neste vídeo, que vai também tratar de fórmulas e funções, a gente vai ver como que pode fazer média condicional no Excel, ok? O nosso tema aqui não vai tratar daquela média simples, aquela média convencional, onde a gente utiliza uma faixa de valores para poder ter, né, uma média. A gente vai aqui ter, né, condições, critérios, vai ter aqui uma tratativa diferente para que a média não atue nos valores, né, na nossa massa aqui universal de dados. A gente vai então restringir esses valores, né, que vão atender aí a uma ou mais condições para poder ter uma média específica somente desses valores, ok? Para isso, eu trouxe aqui 5 possibilidades utilizando fórmulas, ok? Vamos utilizar a função média-cis, né? Na sequência, as funções média e si, mais de uma vez aqui a função si, isso para reproduzir, né, a função média-cis. Na sequência, uma solução interessante com somar produto, ok? Depois, as funções soma-cis e conte-cis. E, numa quinta possibilidade, as funções média, desloc e corresp. Esse exemplo aqui, um pouco particular e tem uma certa limitação, mas ainda assim será visto para ilustrar aqui essa possibilidade de uso. Na sequência, vamos ter aqui um treino, né? Eu mudei aqui os dados. Vamos ver duas possibilidades de utilizar, né, as funções média-cis e somar produto para poder obter aqui uma média condicional. E ao final, eu trouxe aqui um exemplo de como a gente pode ter, então, as funções média, maior, menor, lim e indireto, para que a gente tenha uma média condicional apenas de uma quantidade de maiores valores ou uma quantidade de menores valores, ok? Que a gente consiga, né, escolher aqui, definir qual quantidade será essa. Eu vou trazer aqui ideias bônus, dicas bônus, uma de gráfico, ok? E algumas dicas de formatação condicional, certo? Que já está aqui, em alguns casos, aplicada por uma abordagem didática, ok? Mas vamos lá, né? Como que a gente pode fazer isso? Eu vou até aqui tirar essa formatação condicional que eu fiz, porque ela vai ser ilustrada na sequência aí. Vamos lá, como que eu posso ter uma média condicional? Bem, se a gente dispõe de uma versão do Excel que tem a função média-cis, nosso problema fica muito mais simples, ok? Se você utiliza aí o Excel 2016, 2019 ou a versão 365, que é a versão por assinatura, então essa função está disponível no catálogo de funções. Se você não tem essa função, então você pode pular essa etapa aqui e utilizar alguma solução que está descrita na sequência, ok? Mas vamos lá, como que a gente pode utilizar a função média-cis para resolver o nosso problema? Vamos lá, a gente vai então abrir aqui a função média-cis, ok? Lembrando que ela está sendo aqui utilizada porque a função média-ci não será suficiente, já que eu tenho aqui dois critérios, ok? Eu tenho tanto data de início quanto data de fim. Nesse nosso caso aqui, ambos critérios estarão no primeiro campo aqui, o campo de datas, ok? Se eu tivesse apenas um critério, uma condição, que fosse ou data de início ou data de fim, ok? Ou então uma certa data, para que a média pegasse apenas aquela data, então a função média se resolveria. Mas se eu tenho aqui, né, um plural, eu tenho mais de uma condição aqui, então a função média cis ela vai atuar. De qualquer forma, a função média cis serve para tudo, ok? Assim como se eu quero fazer uma soma condicional, a função soma cis vai servir para tudo. E se eu quero fazer uma contagem condicional, a função cont cis servirá para tudo, ok? Ela é muito abrangente e ela consegue aí dar conta de qualquer necessidade neste sentido. Vou então aqui abrir a função média-cis e o primeiro argumento aqui, que é requerido, trata-se do intervalo da média. Entende-se como intervalo da média aquele campo que possui os números que serão utilizados para o cálculo da média. Então, eu vou passar aqui este segundo campo. Como eu tenho aqui uma tabela do Excel, eu posso aqui clicar em qualquer valor, né, deste campo, e para pegar o campo inteiro, vou utilizar Ctrl espaço.
Uma observação aí, eu utilizei nomes nas minhas tabelas. Eu tenho aqui tabela exemplo 01, campo de valores, e ao passar de cada exemplo aqui, com outras funções, eu vou ter tabela exemplo 2, 3, 4, 5 e 6, ok? Continuando aqui. Segundo argumento da função média 6. Intervalo de critérios. E aqui eu vou ter o primeiro intervalo. Eu vou dizer o seguinte, que neste campo aqui, eu vou querer todas as datas que sejam maiores ou iguais, né? Ou seja, eu vou querer a partir de data de início. Eu não consigo clicar aqui diretamente nesta célula, mas posso clicar fora e navegar com a setinha do teclado. Ok? Intervalo de critério, segundo intervalo. Então, neste campo aqui também, eu vou dizer que eu quero datas menores ou iguais à data de fim. Posso clicar aqui, descer com a setinha e encerrar minha função média cis. Obtive aqui uma média de 22,6. Eu peguei aqui o intervalo de 30 de setembro a 4 de outubro. Vou aqui fazer a seleção deste intervalo. E em minha barra de status eu vejo aqui a média 22,6. Então, consegui aqui um cálculo correto. Agora vamos lá. Eu tenho aqui o mesmo intervalo para poder obter essa média, ok? E agora eu vou utilizar aqui soluções, tanto neste exemplo quanto nos próximos, né, sem utilizar a função média cis, ok? Já neste exemplo aqui, eu vou fazer uma construção que é muito análoga à média cis, ok? Eu vou, na verdade, fazer uma espécie de reinvenção da roda. Eu vou aqui colocar em pormenores a função média cis, ok? Então, como que poderia ser essa solução? Eu vou aqui primeiro obter o intervalo específico dentre todos os dados, né? Vou obter aqui este intervalo com a função si aninhada duas vezes. Então, depois que eu obtenho, com base aqui nos valores de data de início e fim, o intervalo desejado, né? Aquela amostra aqui dos meus dados, sobre qual a minha média vai atuar, eu vou ao final colocar então a função média. Mas aqui o principal desafio é eu conseguir chegar naquele intervalo desejado, para que a função média apenas calcule essa média, ok? Então, como que eu faço isso com a função si? Bem, eu vou abrir aqui a função si e dizer o seguinte, aqui dentro, ok? Eu vou querer datas maiores ou iguais à data de início. Então, se isso aqui acontecer, qual é o meu valor se verdadeiro? Aí é onde vem um truque. Se o meu teste for verdadeiro, eu vou querer aplicar outro se, que diga o seguinte, se minha data também, ok? Cada uma das datas forem menores ou iguais à minha data de fim, o que é que eu faço? Eu vou então passar o meu campo de valores. Eu vou fechar aqui parênteses e explicar o que foi que eu fiz. Bem, aqui agora eu basicamente trabalhei com a função si, alinhada aqui duas vezes, sem utilizar os seus argumentos de falso, ok? O falso aqui basicamente é o item que sobra, fica aí por eliminação. Eu, depois que eu defini aqui o primeiro si com o teste lógico de a data ser maior ou igual à data de início, acaba que o segundo si, para mim aqui, ele é um resultado caso o primeiro seja verdadeiro. Então, se o primeiro foi verdadeiro, eu apliquei aqui um segundo si, que vai verificar a data de fim. Então, se os dois são verdadeiros, aí eu passo o meu intervalo de valores. Qual que é a ideia? O que é que deve ser entendido aqui quando eu faço a função si duas vezes e a segunda acontecendo em decorrência do primeiro, quando ele é verdadeiro? Aqui eu tenho basicamente o mesmo comportamento da função e, ok? Ou i, né? Como queira dizer. Eu tenho aqui um efeito aditivo. Eu estou dizendo o seguinte, se a primeira condição for verdadeira, então eu quero saber a segunda também verdadeira, então tem um efeito aditivo, né? Tem uma simultaneidade aí, um comportamento idêntico à função e. Então, quando isso aqui acontece, certo? Eu vou então passar aqui o meu campo de valores. Eu vou fechar aqui a função si, ok? Aquela primeira, e vou pressionar F9 para a gente ver uma coisa. Vamos lá. Eu tive aqui resultados falsos, ok? Que eu falei para vocês é o que fica por eliminação, já que eu não usei os argumentos para falso em nenhuma das funções, ok? Tanto no primeiro si quanto no segundo. E em meio a esses falsos aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho valores de números,
eu tenho aqui, ó, exatamente 5 valores, que vão de 29, passando por 12 e 28, até 29 e 15. Exatamente aquilo que eu tenho aqui, ó. Então, a função se, alinhada duas vezes, trouxe para mim aí a minha faixa desejada de valores, ok? Então, se eu der Ctrl Z aqui agora, basta que eu pegue aqui esse meu trecho, e eu posso, inclusive, recortá-lo, basta que eu pegue isso aqui e introduza como argumento da função média, ok? A tratativa aqui foi matricial, vou dar Ctrl Shift Enter, e eu obtenho aqui o mesmo resultado, 22,6, ok? Terceira possibilidade, aqui eu vou usar a função somar produto duas vezes, ok? E qual que é a ideia aqui? A ideia é a gente descer um pouco na estrutura e entendimento de média. Eu sei que uma média é uma soma dividida por uma contagem, ok? Então eu vou ter aqui uma soma, uma contagem e a divisão deles. Por exemplo, se eu tenho aqui os valores 10, 15 e 20, né? Tem aqui o quê? Uma progressão aritmética com razão 5. Qual que é a média disso? Eu sei que a média vai ser a soma disso aqui, dividida pela contagem. Posso colocar aqui um conte num, conte valores, enfim, vou colocar aqui conte num, né? Então, eu tive aí 45, que é a minha soma, ok? 10 com 15, 25 mais 20, 45, dividido por 3, deu 15. Então, aqui eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma soma, uma contagem, e a divisão deles dois vai ser minha média. Como que eu posso fazer uma soma com somar produto? Eu vou fazer aqui as fórmulas externamente e depois vou colocar no intervalo, ok? Melhor dizendo aqui, na célula, onde eu desejo colocar minha média. Com somar produto, qual que vai ser minha soma? Eu vou, então, verificar aqui neste campo as datas que forem maiores ou iguais à minha data de início. E eu vou multiplicar isso, lembrando aí do efeito aditivo e de simultaneidade, vou multiplicar a condição análise, que é a seguinte. Aqui dentro também, no meu universo de datas, as datas que forem menores ou iguais à minha data de fim. Ok? Eu vou aqui pegar esse trecho e pressionar F9 para a gente verificar o seguinte. A gente tem aqui resultados, no caso aqui parciais, que são apenas zeros ou uns. O zero aqui indica que a minha data não faz parte deste intervalo aqui. Ela não atende aos meus critérios. O número 1 aqui indica que aquela data ela está contida no intervalo. Então, indica que o valor associado àquela data vai entrar na minha soma, ok? E ao final de tudo, com certeza, vai ser contabilizado para poder gerar a média. E aí, uma evidência disso, veja só. O primeiro zero aqui, resultante, ele trata-se do dia 22 de setembro. A gente sabe que essa data está antes, né? É uma data anterior à data de início. A gente sabe, então, também que as datas 23, 24 até 29 estão também anteriores à data de início. Então, eu tenho aqui, ó, se eu for contar, 8 valores, 8 datas que não atendem ao meu critério. Se não atender a pelo menos um critério, já está fora. Então, todas as 8 datas aqui, inicialmente, elas não atendem ao primeiro critério, que é ser, no mínimo, a data de início. Então, essas 8 datas aqui, elas são representadas por esses zeros que eu tenho aqui, ó, exatamente 8. 4 mais 4. E apenas na nona data, que é aqui expressada por esse número 1, eu tenho aí um atendimento do meu critério, dos meus critérios, melhor dizendo, né? No caso aqui, dia 30 de 9, eu tenho aqui o valor 29. Então, eu tenho aqui 5 ocorrências, digamos assim, positivas, onde eu tive atendimento pleno dos critérios, e que são datas cujos valores entrarão na minha contagem aqui e na minha soma, para gerar média. Então, isso aqui expressa as correspondências dos critérios, dos atendimentos dos critérios ou condições que eu estabeleci para as minhas datas de início e fim, ok? Então, um zero aqui, ele simboliza que o valor não vai entrar. E o número 1 simboliza ou expressa, né, que o valor correspondente àquela data vai entrar. Na verdade, se eu perceber matematicamente, todo número aqui que eu obtive, 0 ou 1, ele vai agora multiplicar o valor correspondente à data. Então, se eu tenho um 0, acaba que ele anula aquele valor. Se eu tenho 1,
ele faz aquele valor ser considerado uma vez, e com isso eu vou ter a somatória correta. Eu vou dar um Ctrl Z aqui, ok? Para encerrar isso aqui, fazendo a devida multiplicação. Vou multiplicar então pelo campo de valores e vou dar Enter. Obtive aqui uma soma 113. Se eu seleciono aqui os valores, eu tenho aqui em minha barra de status exatamente 113, ok? A minha contagem, como que eu posso fazer minha contagem? Bem, minha contagem basicamente é um cálculo aqui muito parecido com aquilo que eu coloquei como critérios e expressei aqui no meu somar produto, sem considerar aqui, né, a multiplicação dos valores, ok? O que é que eu tenho aqui então? Eu vou ter a necessidade de contar. E eu vi que na construção do primeiro somar produto, para poder ter a soma dos valores, eu tive aqui, quando eu considerei o primeiro critério e o segundo, eu tive uma série de zeros e uns. E se eu olhar aqui melhor, eu vou saber que eu tive 5 datas que corresponderam às minhas condições. Então, basta que eu some aqui esses números uns, né? Eu vou obter os 5 aí, né? A soma disso aqui vai dar 5. Isso aqui é um vetor cuja soma dá 5. Então, minha contagem basicamente é isso aqui. E para a contagem aqui, a gente vai ter uma análise, um raciocínio muito parecido com aquilo que foi feito no primeiro somar produto. Se observa aqui o primeiro somar produto, quando eu considerei apenas o primeiro critério, que eu enumerei aqui como sendo ser superior, né? Ou então igual à data de início, e eu também entendo o segundo critério como sendo até a data de fim, então, ao pressionar F9 nesse trecho, eu lembro que eu tenho aqui 5 correspondências simbolizadas pelo número 1. Então, se eu somo isso aqui, eu vou ter 5, que basicamente expressa a minha contagem. Eu tive aqui 5 registros que atendem às minhas condições. Então, minha contagem vai ter a função somar produto, fazendo o seguinte, é até repetitivo, né? Vou pegar aqui, neste intervalo, as datas superiores ou iguais à data de início, ok? E no mesmo intervalo, as datas que forem inferiores ou iguais à data de fim, ok? Fechei aqui, então tenho 5. E a média, com certeza eu sei disso, né? Não existe qualquer dúvida, vai ser a divisão da soma pela contagem. Obtive 22,6. Vou aqui, então, pegar o segmento de fórmula e vou colocar em seu respectivo lugar, né? Estou aqui trocando a referência pelo seu equivalente, ok? E aí eu vou conseguir ter aqui a minha divisão em apenas uma fórmula, e isso aqui agora é o meu resultado, ok? Construí agora apenas uma fórmula e coloquei na célula, para a gente padronizar aqui a nossa colocação, ok? A quarta possibilidade aqui é até análoga ao que foi feito anteriormente. Como eu quero uma média condicional, o que é uma média? É uma soma por uma contagem. Então, uma média cis, que eu fiz aqui no primeiro exemplo, vai ser basicamente uma soma cis por uma contagem cis. Eu vou ter um soma cis dividido por um conte cis, ok? Então, eu vou colocar aqui as etapas. Nem sei se é necessário, mas, enfim, por questões didáticas, ok? Minha soma vai ser, então, uma soma condicional que pega e soma esse intervalo aqui, ok? Quando, no meu campo de data, a gente tem, então, datas maiores ou iguais à data de início, ok? E no mesmo campo, a gente tem datas que são menores ou iguais à data de fim, ok? Obtive aqui o mesmo 113, calculado anteriormente com a função somar produto. Minha contagem condicional, eu vou ter então um conte cis, ok? Que vai fazer o seguinte, ele vai contar aqui dentro quantas datas são maiores ou iguais à minha data de início, ok? E aqui dentro também, quantas datas são menores ou iguais à minha data de fim. Obtive 5, e aqui basicamente é uma divisão, né? Eu vou então copiar aqui esse trecho, certo? Vou variar um pouco, vou dividir por esse trecho, certo? Estou fazendo aqui direto agora. Copiei, vou jogar aqui minha fórmula inteira e obtive também 22,6. Mesmo resultado. Coloquei aqui como casa decimal. Se eu quiser aqui variar o meu intervalo, eu vou colocar aqui o seguinte. Todas as datas, menos a primeira e a última. Obtive aqui 20,6. Se eu fizer aqui um check, né?
verifiquei aqui os meus resultados, fiz a seleção, na barra de status tem uma média 20,6, então bateu corretamente, ok? Na nossa quinta solução, vamos utilizar as funções média, desloc e corresp. A nossa ideia aqui é utilizar desloc e corresp para, diante aqui desses valores, né, todos os valores do campo, a gente conseguir restringir aqui, resumir, né, sintetizar aqui, apenas os valores que a gente tem interesse, no intervalo reduzido aqui, no intervalo menor, que a gente quer obter a média, ok? Então, eu vou utilizar desloc e corresp para poder obter os valores, e aí depois disso fica fácil. Eu vou mandar então a função média atuar, né, sobre esses valores para poder calcular a média. Então, desloc e corresp vão servir aqui para eu ter inteligência e saber exatamente onde eu devo mandar a função média atuar, certo? Para utilizar aqui a função desloc e corresp, a gente vai então ter aqui uma matriz dinâmica, um intervalo dinâmico com essas funções, ok? Essa ideia, esse conceito é um recurso muito interessante para a gente criar listas dinâmicas, usar aí no gerenciador de nomes, fazer validação de dados, validação em cascata, enfim, uma série de recursos que a gente pode ter com a função desloc quando a gente utiliza os parâmetros, os argumentos, melhor dizendo, optativos dessa função, que são altura e também largura, ok? Como que funciona então a nossa função desloc? Bem, eu tenho que dar uma referência, que é um ponto de partida, ok? Vou então dar aqui como ponto de partida a minha célula B4, ok? E aí, a minha função pede o seguinte, o argumento de linhas. Quantas linhas eu quero deslocar? Bem, no nosso caso aqui, eu quero deslocar até a primeira data, que é a minha data de início, ok? Como é que eu vou saber em qual célula eu quero deslocar aqui para baixo e parar? Como eu sei que ele tem que parar exatamente na célula que corresponde à minha data de início, eu preciso saber o seguinte, como que eu consigo chegar até a minha data de início? Eu preciso parar nessa data, e para conseguir identificar a posição dessa data aqui no meu intervalo de datas, eu vou utilizar a função corresp, que ela faz para mim o seguinte, ela verifica a posição do item, no caso aqui, minha data de início, no conjunto de datas, né? Ou então no campo onde aquele item acontece. Eu vou colocar aqui um 0 para a correspondência exata. Se eu pegar aqui o trecho do corresp e pressionar F9, eu vi que a minha data de início foi o 9º item. Se eu contar aqui, eu tenho 4 datas, mais 4, 8, e a minha data de início foi justamente a 9ª data, ok? Dei Ctrl Z aqui para botar a minha fórmula. Colunas. Quantas colunas a gente quer deslocar? Bem, como eu quero trazer valores, ok? Eu não posso então ficar aqui na coluna esquerda, que é datas. Eu tenho que ir para frente, certo? E aí você pergunta, pô, se você iniciasse o desloc não por B4, e sim por C4, aí não precisaria deslocar uma coluna para frente. Aqui seria 0 nesse momento, né? Mas como eu fiz por aqui, eu fiz porque eu acho que assim fica melhor de mostrar o deslocamento e a localização da minha data. Então, nesse caso aqui, eu quero agora deslocar uma coluna, porque eu vou então sair aqui desse dia 30 para o valor 29, que é o primeiro valor válido a ser aqui no momento considerado para fazer a média, ok? Argumento de altura. A altura aqui vai indicar para a gente agora quantos elementos tem o meu conjunto de dados aqui, que será utilizado na média, ok? E aí, para a gente entender isso aqui, tem duas possibilidades. Se eu tenho certeza que eu tenho datas aqui incrementais, perfeitamente ordenadas, e o passar dos dias aqui sempre é 1, eu poderia, por exemplo, subtrair minha data de fim pela data de início, né, e somar 1 para compensar. Ou então posso fazer aqui uma subtração de corresps, ok? Por prudência, eu vou fazer com corresp, porque se a gente tiver datas que saltam aqui, isso ficaria furado, ok? Então vamos lá. Eu sei que o meu intervalo aqui desejado vai ser a posição, certo? Da minha data de fim menos a data de início. Quando eu faço isso, eu fico com um valor a menos, e para compensar isso eu somo 1. Então eu vou ter aqui o corresp que verifica a posição de minha data de fim, ok? No intervalo de datas. Vai subtrair então a posição
da minha data de início, que inclusive isso foi feito aqui no segundo argumento, ok? A posição dessa minha data, aqui no intervalo de datas, e agora eu tenho que somar 1. Agora, por que somar 1? Quando a gente faz aqui a subtração, acaba que é como se o primeiro valor fosse desconsiderado. Veja só, eu tenho aqui 5 valores. Se eu verifico esse trecho aqui com F9, eu tenho 4 como resultado. Então, para compensar isso, eu somo 1 aqui, ok? Para finalizar, eu preciso informar o argumento de largura. Eu vou ter uma coluna de largura, então é uma constante aqui, número 1, ok? Se eu verificar a minha fórmula inteira com F9, o que é que eu tenho? Exatamente os valores desejados. Eu tenho aqui desde 29, passando por 12 e 28, veja só aqui, ó, 29, 12 e 28, encerrando em 29 e 15. Então, tenho aqui o meu intervalo, ok? Então, isso aqui foi a minha matriz dinâmica, né? Meu vetor dinâmico, que seleciona aqui para mim automaticamente os valores numéricos correspondentes ao intervalo desejado. Então, basta que eu coloque aqui a minha função média para atuar. Eu vou aqui recortar esse trecho, ok? E vou colocar aqui média. Média aqui do meu trecho, né? Que foi aqui essa fórmula com desloque que identifica na minha matriz meu vetorzinho dinâmico. Vou encerrar aqui a função média e vou dar Enter. Obtive aqui exatamente 22,6, ok? No meu exemplo anterior aqui, só para a gente replicar e conferir, eu tive 20,6, sem pegar a primeira data e a última. Então, vou repetir isso, pegando aqui as datas a partir da segunda data até a penúltima, e eu tenho lá o 20,6 calculado, ok? Seguindo aqui, vamos fazer uma espécie de repetição aqui, né, de treino. Como eu posso ter aqui a minha média condicional com média cis? Eu tenho aqui a escolha de um vendedor e um estado, ok? E eu quero a média de vendas. Então, vamos utilizar aqui a função média cis, intervalo da média, lembrar de colocar números para que a média seja calculada. Intervalo de critérios 1, eu vou dizer que aqui, em vendedor, eu vou querer este vendedor. E intervalo de critérios 2, aqui nos estados, eu vou querer o estado escolhido. Posso clicar aqui e navegar para baixo com a seta. Obtive aqui, agora, 56,7, ok? Para verificar, eu vou filtrar aqui, Giovanni, vendas na Paraíba, deu 56,7, ok? Fiz aqui a seleção, exatamente aqui, ó, na barra de status, 56,7, ok? Então, surtiu efeito. Aqui na solução com somar produto, é basicamente uma revisão do que foi feito aqui, né? A gente vai ter, então, um somar produto, que vai calcular a soma, dividir por outro somar produto, que vai calcular a quantidade, para obter a média. Então, nesse nosso caso aqui, eu nem vou fazer de forma tão demorada e também por etapas, vou fazer direto. Então, eu quero primeiro ter aqui a minha soma, com somar produto. Então, vou verificar o seguinte aqui, ó, na faixa de vendedores, eu quero apenas aquilo que for o vendedor escolhido. E eu multiplico isso pelo seguinte, na faixa de UFs, eu vou querer aquela UF escolhida. E ao final, eu multiplico isso ali pelo intervalo de valores, ok? Obtive aí a minha soma. Agora, para obter a média, eu preciso dividir pela contagem, ok? Então, eu vou pegar aqui a minha soma, que foi até então obtida, e vou dividir pela contagem. Como que eu tenho a contagem? Basicamente aqui, ó, a minha fórmula apenas com os dois primeiros critérios aqui, né? Os dois primeiros itens da minha multiplicação. Então, eu vou colar aqui agora, fechar a função somar produto, e eu tenho aqui um resultado igual, ok? Então, para a gente, isso significa que deu certo, né? Obviamente. Agora, para encerrar, eu tenho aqui um caso muito particular e que, por vezes, é interessante a gente fazer o cálculo. E eu vou mostrar aqui como que a gente pode fazer uma média condicional, não usando critérios como a gente elencou até então, mas reservando valores maiores ou menores em uma certa faixa aí, para que a gente obtenha a média, ok? No nosso primeiro exemplo aqui, a ideia é fazer o seguinte, a gente precisa ter a média dos 4 maiores valores.
ok? Então, eu preciso aqui, primeiro, obter os 4 maiores e, ao final, mandar atuar a função média, ok? E aqui embaixo, a gente precisa, né, fazer a média dos 3 menores. Vamos obter esses 3 menores e, no final, mandar a função média atuar, ok? Então, vamos lá. Para obter aqui os 4 maiores, a gente precisa lançar mão da função maior. Só que em sua configuração normal, aquilo que a gente está habituado a fazer, né? Aquilo que a gente faz convencionalmente, a gente emprega a função maior e diz aqui, num intervalo qualquer, que a gente quer um certo maior, que é o nosso K aqui, né? Eu coloquei aqui uma fórmula onde a gente discrimina que quer o segundo maior. Ele achou aqui 190, ok? No nosso exemplo aqui, a gente vai definir não que quer apenas um certo maior. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos definir x maiores, ok? E aí, a nossa ideia aqui é começar mostrando quais a gente vai querer para depois imputar isso na função maior, indicando que a gente quer aí x maiores. E ao final, mandar a função média atuar. Então, primeiro, eu tenho que gerar aqui essa relação, né, dos x maiores. Eu vou, então, empregar aquele recurso interessante, que é o alinhamento das funções lim indireto. Eu vou dizer que eu quero a partir do primeiro até o quarto maior, ok? Eu vou fechar aqui a função indireto e também lim, verifico com F9 e ele gera aqui para mim do primeiro ao quarto. Então, eu vou querer do primeiro ao quarto maiores. Vou dar um Ctrl Z aqui e esse trecho aqui eu vou recortar para mandar ele, né, ser utilizado na função maior. Eu vou dizer o seguinte, na função maior, que trata aqui deste vetor, eu vou querer x maiores. Vou colar aqui aquele trecho que eu copiei. Então, se eu fecho a função maior e verifico com F9, eu vou ter aqui aqueles 4 maiores, ok? Para mim, o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto. Veja que, por questões didáticas, eu coloquei aqui valores de 10 em 10, né? Para a gente ver melhor. E como a função maior, ela vai acabar ordenando para mim, eu tenho aqui, ó, 200, 190, 180 e 170, ok? Então, de posse aqui dos valores, eu vou até recortar e mandar a função média atuar. Eu quero a média daqueles valores. Colei, ok? Se eu dou Enter aqui, eu obtenho o valor 200, ok? Agora, como é que eu faço para conferir isso? Vamos lá. Eu vou aqui colocar um filtro e eu vou selecionar aqui os 4 maiores, ok? Se eu passo o mouse aqui, eu vejo que a minha média deu 185. Agora, por que isso aconteceu? Bem, acaba que a gente, como tem aqui uma tratativa matricial, precisa da Ctrl Shift Enter. E a gente vê agora exatamente a nossa média, né? Deu 185. Vou aqui habilitar a barra de fórmulas para a gente ver como ela ficou. Ficou dessa forma aqui. Essas chaves são indicativas de uma fórmula matricial. Eu tive aqui o meu valor. Se eu quiser aqui a média dos menores, eu posso fazer o seguinte. Eu posso aqui copiar minha fórmula, colar, e agora é somente eu trocar a função maior por menor. Ok? Então, troquei aqui, Ctrl Shift Enter, obtive média 20. Essa média 20 aqui, ela equivale aos 3 menores. Se eu selecionar aqui e procurar esses 3 menores, eu tive aqui 10, 20 e 30, né? A soma dá 60, por 3 dá 20. Veja aqui essa evidência na minha barra de status, ok? Então, dessa forma, eu tive, então, uma média condicional com maiores ou menores, ok? E agora vem a parte do plus, né? Eu vou aqui dar uma dica de gráfico, uma dica rápida, que pode ser interessante, e também algumas dicas de formatação condicional, ok? Vamos lá. A primeira dica aqui é para gráfico. Veja bem, se a gente quiser gerar um gráfico disso aqui, a gente pode ter alguma dificuldade no eixo X desse gráfico, que é o eixo de datas, se a gente tiver aqui uma data que salta, ok? Veja só, do dia 22 aqui, eu vou passar pelo dia 23, ok? E por aí vai, mas eu quero fazer uma pequena modificação. Eu quero fazer com que depois do dia 15 de outubro, eu vou ter aí o dia 19. Então, tem 3 dias aqui que eu não vou ter. Eu não vou ter 16, 17 e 18. Olha o que acontece se eu gero aqui um gráfico, ok? A gente tem aqui, ó, ao final do gráfico,
uma lacuna que é expressada por esses 3 dias que estão ausentes, ok? Se você achar que isso aqui é inconveniente, ok? Porque isso aqui significa 0, né? Se você achar que isso aqui é inconveniente, você pode então clicar aqui no eixo X, Ctrl 1, e nessa janelinha que aparece aqui do lado, essa caixinha, você pode marcar a opção eixo de texto, para que ele não mais exiba aquelas datas que não são existentes, ok? E agora, as dicas de formatação condicional. Eu acho que você percebeu que nos exemplos que eu dei de fórmulas, a gente tem aqui, né, em grande parte, a formatação daquelas datas que a gente está colocando aqui como condições. Eu até fiz isso para ajudar a fazer a seleção aqui, né, dos valores que devem ser considerados para a função média, ok? No primeiro exemplo aqui eu não coloquei de propósito e vamos entender como a gente pode fazer isso, ok? Como eu posso formatar aqui apenas as datas que eu quero. Eu faço aqui a seleção, ok? Do meu intervalo potencial para a minha formatação, ok? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou então criar aqui uma nova regra que vai utilizar a função e. Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que estas datas aqui, né? Primeiro critério, eu vou querer que sejam maiores ou iguais à minha data de início, ok? E aqui vale um ponto importante a lembrar, que eu não posso deixar B5 como absoluta, porque eu só teria o B5 sendo comparado com o E5. O E5 de fato é absoluto, ok? Que é a data de início. A data de início acontece sempre aqui, então isso me dá a devida ideia de que eu não devo mexer, né, com a referência, que nesse caso é absoluta, indicando que o valor aqui vai ser único a ser utilizado aqui nessa comparação. Mas o B5 eu quero que transforme em B6, 7, 8, 9 e por aí vai. Todas as datas individualmente sendo comparadas com E5, que é a minha data de início. Então eu quero que B, enquanto coluna, fique fixa, permitindo que as linhas variem. Então eu não vou ter cifrão na linha, apenas em B, indicando que a coluna B estará congelada, ok? Assim como também eu quero comparar aqui minha data, novamente, com a data de fim. Eu quero minha data aqui sendo menor ou igual à minha data de fim. Como eu quero fixar de novo a coluna aqui de datas, eu vou querer então ter aqui apenas a coluna B fixada. Vou colocar aqui uma formatação qualquer, ok? Para a gente conseguir aqui ver o nosso intervalo identificado de forma melhor, ok? Então, tive aqui meu intervalo. Eu posso agora fazer aqui, né, algumas simulações para verificar. Vou colocar aqui do dia 30 de setembro até o dia 14 e eu tenho aqui, né, isso sendo evidenciado, ok? Eu vou passar aqui e vou chegar na tela onde eu tenho aqui aquela simulação de vendas, ok? Eu quero então fazer aqui a formatação de vendedor e o F, quando acontecerem simultaneamente aqui, conforme minha escolha. Faço então aqui a seleção do intervalo. Vou criar uma nova regra que diga o seguinte, eu quero formatar quando acontecer simultaneamente o quê? Eu quero aqui meus vendedores, né, serem iguais a esse aqui escolhido, ok? E aqui no campo de estados, eu quero quando for coincidente com a minha escolha, que está aqui. Então, a função i vai me dar aí uma simultaneidade onde eu quero verificar na coluna B, ok? Variando aqui a linha, por isso que ela fica sem cifrão. Eu quero aqui na coluna B, quando for igual, né, ao F5, que é aqui o meu vendedor escolhido. E na coluna C, que é o F, e também eu fixei a coluna C, para permitir que a linha varie, eu quero então quando a correspondência for igual ao estado escolhido aqui. Vou colocar aqui uma formatação, ok? Formatei aqui preenchimento, a fonte, vou inventar aqui também uma borda, vou colocar uma borda avermelhada, ok? Vou dar um ok aqui, e agora eu tive, né, a correspondência. Se eu coloco aqui uma escolha diferente, Bené, no Ceará, então eu vejo que bateu aqui, né? Só para ficar um pouco melhor de visualizar, questão aí de visual mesmo, essa fonte não ficou boa, vou colocar uma fonte branca, ok? Que dá um contraste mais interessante. Pronto. Agora eu consigo ver melhor. Filtrar aqui Felipe em São Paulo, ok? Felipe em São Paulo.
E aí bateu. E a nossa média, né, para verificar aqui, 60 com 70, 130. Com 20, 150. Por 3, né? A divisão por 3 dá 50. Ou então aqui na barra de status a média dá 50. Ok? E para finalizar, a formatação condicional aqui dos maiores ou menores. Ok? Para formatar isso aqui, eu vou lançar a mão da função ordem. Ok? Ordem indica a posição de um número no conjunto de valores, quando a gente quer saber o quanto maior ou menor esse valor é. É como se a ordem retornasse um número que fosse o k, que é utilizado pela função maior ou menor, ok? Então vamos lá. Na verdade está mais para maior do que para menor, né? Mas enfim, vamos lá. Um exemplo aqui breve, só para a gente retomar. Eu quero saber a ordem, ok? E aí eu posso usar a função ordem em compatibilidade, ou então essa ordem ponto aqui, eu vou usar a ordem, que eu acho que é mais utilizada, né? Eu quero saber a posição do número 100, ok? Aqui no intervalo. Então, com a função ordem, eu sei que ele é o 11º elemento, ok? E aí, se eu quero, por exemplo, testar aqui outro valor, o valor 200 aqui, ele é o primeiro, então ele é o maior de todos, ok? Aqui eu tenho 20 itens e o 200 é o maior valor de todos. Até com filtro a gente consegue saber disso, ok? Então vamos lá, formatação condicional. Para formatar, vamos lá colocar uma regra para os maiores, os 4 maiores, ok? Eu vou tirar aqui o filtro, restabelecer aqui a minha tela, né? A minha ribbon, para poder ver aqui as guias. Eu vou então pegar aqui neste intervalo, eu vou aplicar a minha formatação condicional. Eu quero então criar uma nova regra que diga o seguinte, veja só. Eu quero que a ordem de cada um dos meus valores, e por isso eu coloco aqui referência mista, fixando apenas a coluna B. Eu quero que a ordem de cada um dos valores, isso no caso verificação a 1, né? Aqui no meu intervalo, ela seja menor ou igual à minha quantidade. Então, quando a ordem for 1, 2, 3 ou 4, nesse exemplo aqui, eu terei o primeiro maior, segundo, terceiro ou quarto. Então, quando for verdadeiro, eu quero formatar da seguinte forma. Quero colocar aqui um azul, vou até repetir lá, né? Uma fonte branca. Ok? Então, eu formatei aqui os 4 maiores. 200, 190, 180 e também 170. Agora, para formatar os menores, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou utilizar a função ordem. E aí a gente precisa fazer uma ideia complementar aqui. Veja só. Se eu quero formatar os 3 menores, ok? Vamos aqui fazer uma brincadeirinha, certo? Eu vou colocar aqui um vetor que vai de 1 até 20, porque eu tenho 20 elementos, ok? Então vamos lá. Se eu quero formatar os 3 menores, então acaba que eu vou ter aqui, se eu usar a função ordem, eu vou ter os últimos 3, ok? Então eu vou ter na função ordem, eu vou ter aí o meu 18º, 19º e também o 20º, ok? Isso aqui é equivalente aos 3 menores. Então, o que é que eu preciso fazer? Bem, é uma ideia complementar aqui. Se eu tenho 20 elementos, eu quero então fazer a formatação segundo a função ordem do 18º, 19º e 20º. Mas como que eu sei disso então? Eu vou ter então a quantidade de elementos, ok? Menos a quantidade de menores que eu quero ter. Obtive aqui 17. E aí eu coloco mais um para indicar que eu quero começar a partir do 18º. Então eu vou ter 18º, 19º e também 20º. Então eu vou ter aqui uma continha que vai ser uma ideia complementar, ok? É como se eu fizesse, aplicando aqui uma ideia inversa. Vamos fazer aqui então a seleção do intervalo, ok? Vou criar aqui uma nova regra e eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu vou usar a função ordem, eu vou querer formatar então os números pela ordem. Lembrando aqui que eu vou querer os menores, né? Aqueles que ocupam posições, né, mais remotas. Eu vou querer que o meu número aqui, ok? Referência mista, fixando B. Neste intervalo aqui,
ele ocupe que ordem? Eu vou querer que ele ocupe uma ordem que seja maior ou igual ao quê? A quantidade de elementos aqui, ok? Vou até colocar aqui, ó. Continuo. Quantidade de elementos aqui, ok? Menos a quantidade de menores que eu quero e eu compenso com 1, ok? Vou mandar formatar aqui, colocar uma fonte, colocar um preenchimento, melhor dizendo aqui, cor amarela, certo? Vou dar ok. E eu vejo agora aqueles 3 menores. Se eu colocar aqui 4 menores, ele já entra o 40. Se eu colocar 5, entra o 50. E por aí vai, ok? Se eu colocar aqui os 10 maiores e os 10 menores, sobra absolutamente nada, ok? Então, dessa forma aqui, eu tenho a evidência dos maiores e menores com a formatação condicional, ok? Um abraço e até a próxima.